O meu socorro vem do Senhor. O Salmo 121 faz parte de conjunto de cânticos que são os salmos de 120 a 134. Conhecidos como cânticos de romagens ou cânticos de peregrinação ou ainda cânticos de degraus. A maioria dos estudiosos concorda que eram cânticos recitados ou cantados quando os judeus subiam a Jerusalém para as três principais festas religiosas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, que era a festa das cabanas. No nosso calendário, a Páscoa ocorre entre março e abril, Nissan em hebraico. O Pentecostes entre maio e junho, Sivan em hebraico. E a festa dos tabernáculos, entre setembro e outubro, Tisri em hebraico. Essas viagens apresentavam seus perigos. Assaltos, intempéries, condições climáticas desfavoráveis, animais selvagens, falta de estrutura no caminho que poderiam ser um grande problema em caso de enfermidades. Os recursos a serem levantados para a viagem poderiam ser uma dificuldade. Enfim, essas viagens tinham a sua tensão e eram motivos de grandes preocupações. Verso 1. Eleva os olhos para os montes. Nesse contexto, o salmista olha para os montes. Que montes são esses? O salmo não diz. Poderiam ser montes que estavam no caminho ou na chegada, visto que Jerusalém está assentada sobre montes. Ele pergunta: de onde me virá o socorro? Ao buscar uma interpretação para essa pergunta, achamos vários entendimentos e pontos de vista que no fundo, acabam se somando quando o próprio salmista responder sua pergunta. Uns dizem que ao olhar para os montes, ele percebe que precisa desviar seu olhar e elevá-lo acima dos montes, uma vez que o socorro que ele busca vem do Senhor que está acima daquelas montanhas. Outra linha lembra que seguidores de deuses pagãos faziam seus altares em alguns montes, e portanto, o socorro também não virá de um local que abriga falsos deuses. Essas linhas de interpretação entendem os montes como algo negativo. Mas há aqueles que interpretam os montes como algo positivo, dizendo: se os montes que o salmista está olhando é o Monte Sião, então a representatividade dele já poderia nos levar a lembrar da habitação de Deus. Seja como for, o salmista, de maneira muito consciente, responde no versículo 2. O meu socorro vem do Senhor. Não vem dos montes, mas daquele que criou os montes. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Por que esperar socorro desse Deus? Por que ele pode socorrer? Um dos motivos é porque ele fez o céu e a terra. Se cremos no Deus Criador que tem tudo debaixo do seu controle, nossas crises e problemas não estão excluídas disso. Nossas aflições estão debaixo da autoridade do Criador. As dificuldades acontecem no mundo em que Deus é o Senhor. Nossas adversidades ocorrem no mundo de Deus. Jeremias 3:23 diz: certamente, em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas, deveras no Senhor, nosso Deus, está a salvação de Israel. O ser humano, arrogante e orgulhoso como é, quando precisa de socorro tende a buscar esse socorro em outros recursos ou pessoas. A pergunta para nós é: em quem ou no que temos buscado nosso socorro? É fundamental entendermos a busca de socorro aqui com algo ligado à serenidade e confiança. Afirmar em quem nós aguardamos o socorro é afirmar em quem nós confiamos. Alguns exemplos. Podemos buscar socorro ou confiar no nosso dinheiro, na nossa sabedoria, nos nossos diplomas, contatos, nas nossas armas, nos amigos, na família, na ciência, na tecnologia, em algum político ou sistema de governo, etc. No campo religioso, podemos confiar na solidez da nossa denominação, na eloquência dos nossos pregadores. Uns confiam em armas, outros em cavalos, que é a força bélica, mas nós confiaremos no nome do Senhor. Salmo 20, versículo 7. O autor deste salmo também tinha seus recursos, mas ele preferiu confiar no socorro do Senhor. Como se dissesse: o socorro que eu busco até poderia vir de outra parte, mas o meu vem do Senhor. Eu prefiro o socorro de Deus. Veja o Salmo 60:11, Salmo 108:12, Salmo 33:20 e Salmo 46:1. Chegamos aos versículos 3 e 4 do Salmo 121. Aqui há uma mudança na narração. Uma mudança de voz. Pronomes na primeira pessoa agora passam para a terceira pessoa. Enquanto nos versículos 1 e 2 a primeira pessoa aparecem: meus olhos, de onde me virá, meu socorro vem do Senhor. Agora a resposta é dada na terceira pessoa. Ele não permitirá que teus pés vacilem. O salmista estava fazendo uma pergunta olhando para si mesmo, mas de repente começa a falar de Deus, como se ele mesmo estivesse lhe respondendo.
Já podemos aproveitar essa citação e lembrar que os pés vacilando, além de lembrarem a evidente necessidade de uma jornada, uma caminhada, que precisa de livramento físico para estar em condições de chegar, também apontam para um socorro na esfera moral. O verbo vacilar tem essa conotação bíblica de moralidade, isto é, daquilo que é próprio ou impróprio. A versão NVI e NVT diz não permitirá que você tropece. Sobre essa mudança dos pronomes da primeira e terceira pessoa, mais uma vez vemos possibilidades de interpretação. Pode ser um companheiro de viagem dizendo a ele, pode ser Deus falando ao seu coração, como dissemos, e depois o salmista registrando, ou pode ser o salmista pregando para si mesmo. As duas primeiras hipóteses são factíveis e comuns. Mas há uma terceira que é como se o salmista estivesse pregando para si mesmo. Você já pregou para si mesmo? Costuma fazer isso? Ouvi uma vez um pastor chamando essa prática de oração santificada. Isso não tem nada a ver com pensamento positivo. Isso é uma conversa pelo Espírito e no Espírito. Nessa dinâmica, o salmista começa a perceber mais motivos para confiar em Deus e dizer: o meu socorro vem do Senhor. Ele vê o Senhor como um guarda. Não um guarda qualquer, mas um guarda que é poderoso, porque fez o céu e a terra e além disso, é 100% confiável, não descansa, não dorme nunca. Deus não é vulnerável ao cansaço. Temos uma questão temporal. Deus nos guarda sempre. Isaías 40:28 diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Vamos ao versículo 5 do Salmo 121. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Uma metáfora da sombra surge nessa conversa consigo mesmo. Deus está ao seu lado aonde você vá. Como uma sombra que não se aparta de você, assim é Deus. Isso nos dá segurança. Mas a figura da sombra nos mostra que essa proteção se dá de maneira pessoal. Veja a forma como o salmista descreve. Ele é a tua sombra à tua direita. Deus está protegendo você, pessoalmente. Para perceber a sombra é preciso proximidade. Temos aqui mais uma daquelas dinâmicas belas e misteriosas da palavra, do todo e das partes. Ao mesmo tempo em que ele é transcendente, ele é imanente. É Deus conosco, Emanuel. Está do nosso lado. Deus não diz que você nunca terá problemas, mas promete estar com você em seus problemas. Por isso precisamos de um guarda ao nosso lado. Ao mesmo tempo que Deus tem um povo, Ele guarda pessoalmente as pessoas desse povo. Ao mesmo tempo em que somos corpo de Cristo, somos seus membros em particular. Temos peculiaridades e funções específicas e intransferíveis. Ao mesmo tempo em que Jesus derramou seu sangue para o resgate da sua noiva, Ele fez isso para resgatar você pessoalmente. O versículo 6 diz: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Importante notarmos que a língua hebraica é cheia de figuras de linguagem usadas na comunicação. Aqui o salmista usa uma figura conhecida como merismo, colocando opostos para referir ao todo e também dizer que tudo o que está entre eles estará incluído. Isso é usado aqui algumas vezes. Primeiro o sol e a lua mostra o dia e noite, ou seja, o tempo todo, como já tinha falado no V4 afirmando que esse guarda não descansa nunca. Lembre-se que o salmista está em viagem com a família e precisa da proteção de Deus sem cessar e de forma completa. O mesmo pode ser visto na expressão saída e entrada, ou seja, durante toda a jornada. Alguns estudiosos dizem que essa expressão pode significar a dinâmica da vida. As nossas rotinas e agendas, pois nós sempre saímos e esperamos voltar. Saímos de casa e esperamos voltar a ela, saímos para uma viagem e esperamos voltar dela. E nessas jornadas rotineiras precisamos do socorro do Senhor. Ainda há duas expressões que gostaríamos de explorar. A primeira é: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Evidente que não podemos limitar a expressão todo mal, pois Ele pode nos livrar, de fato, de todo e qualquer mal. Mas propomos que esse mal é o mal que toca a alma, que foi dito por Jesus. O versículo 7 traz um aspecto ainda não enfatizado até então, que é o espiritual e futuro, escatológico. Deus guarda na jornada do dia a dia, nas viagens, nos socorro na aflição, mas acima de tudo, Ele guarda a nossa alma. Deus está interessado na preservação da nossa alma. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma?
Mateus 16, 26. E ainda no versículo 7, quando diz que vai guardar de todo mal, continuando a entender o versículo com essa ênfase espiritual, vamos notar que o mal aqui é aquele que pode atingir nossa alma. Pois ele estava falando de alma e não tem sentido mudar de assunto. O mal aqui é aquele que atinge a alma. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. A outra expressão que é digna de nota é a do versículo 8, desde agora e para sempre. Há algo ininterrupto. Novamente está falando desse cuidado o tempo todo. Um cuidado que vai se completar. O que ele começou ele vai terminar. Deus não vai deixar de nos cuidar, nem vai nos deixar desamparados no meio do caminho. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Possíveis aplicações para nós. Primeiro, estamos mais expostos aos perigos do que temos consciência. Por isso, precisamos nos render aos cuidados e proteção de Deus. Só nele temos real segurança. Precisamos desesperadamente do Senhor, por causa dos nossos desajustes e aflições. Fazendo uma rápida aplicação para nós sobre o socorro que vem do Senhor numa jornada até Jerusalém. Nesse aspecto espiritual, entendendo nossa viagem nesse mundo para a Nova Jerusalém, podemos dizer que o Senhor vai nos aguardar até chegarmos. Desde nossa saída até nossa chegada. Há muitos perigos, o medo paralisante, tendência de se confiar em vários recursos ou pessoas, mas que ao elevar nossos olhos não estejamos iludidos, capturados, vislumbrados por aquilo que não pode nos socorrer e guardar a nossa alma. Que estejamos, sim, confiando no socorro que vem do alto, isto é, no socorro do Senhor. É preciso entender o socorro do Senhor compreendendo, antes, quem é o Senhor. Se no seu entendimento o Senhor não guardou sua entrada ou sua saída, se ele deixou você tropeçar, se não te guardou de algum mal. Considere no seu coração que esses eventos foram o socorro do Senhor. A própria situação adversa, muitas vezes, foi o socorro de Deus para você. Ele sabe por que isso aconteceu e não deixou de ser o Deus Criador, que cuida e livra. Considere também que o socorro de Deus não acontece muitas vezes, como nós queremos, mas como o Senhor quer, do seu jeito, seu modo, seu tempo. Se fossemos depender de nós mesmos, das nossas inclinações e pecados, se fosse para trazer algum mérito ou ferramenta nossa para nos socorrer, iria acontecer tudo ao contrário. Seríamos malditos na saída e na entrada, o sol e a lua iriam nos molestar, nossos pés tropeçariam nos levando à queda sem resgate, a peregrinação seria para o inferno, e não para a Nova Jerusalém. Mas pela graça de Jesus Cristo esse salmo pode ser lido por nós de forma esperançosa e redentiva. Os viajantes olhavam para os montes e nós olhamos para a cruz. Olhamos para o Calvário e o que vemos? Vemos uma cruz vazia, porque Jesus ressuscitou-se fazendo nosso socorro para esta vida e para a vida no porvir. Em outras palavras, quando Jesus morreu, a história não acabou ali. Pois no terceiro dia, Jesus ressuscitou e hoje é nosso defensor fiel. No deserto, quando os hebreus pecaram, foram acometidos de doenças e estavam morrendo por serpentes. Mas foi levantada uma serpente de bronze e todos que olhavam para ela eram sarados. Ver Números 21, de 4 a 9. E em João 3, 14 a 15, Jesus diz: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Corroborando com o que disse Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra. Tudo isso agora diz respeito a Jesus. Cristo é nosso protetor e defensor. Inclusive olhando-o como aquele Deus Criador citado no versículo 2. Sim, exatamente. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. E ainda. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1:16. Olhe para o alto. Olhe para Cristo. Olhe para a cruz. Hoje é momento de levantar os olhos e dizer: O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.